Olá, boa tarde a todos os cidadãos e cidadãs das artes. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tarde, mais um sábado aqui, celebrando o pensamento, celebrando, né, a história, a filosofia, a literatura. Bom, enquanto vocês conectam aqui, eu tenho algumas sugestões. Primeiramente, já convidem, já chamem os seus familiares, seus amigos, porque a live está começando. O debate hoje vai ser um debate rico, como sempre, né, ajudando sempre a gente a pensar melhor, a entrar em uma conexão literária ainda mais profunda. E eu tenho alguns recadinhos rápidos para passar para vocês. O primeiro deles é um convite para que vocês acessem o nosso YouTube e se inscrevam, cliquem no sininho para não perderem nenhuma notificação. Afinal, a gente está preparando aqui uma programação completa toda semana. A gente tem, os assuntos são super variados. Por exemplo, os sábados de conexão literária. Terça-feira, a gente tem as terças-feiras gastronômicas também. Quarta-feira, com cultura em rede. As terças e quintas-feiras musicais. Enfim, bate-papos filosóficos com cineastas, contadores de histórias, escritores. Enfim, uma programação bem diversificada. Eu sugiro que vocês fiquem atentos para não perderem nada, tá bem? O segundo convite que eu faço é para que vocês confiram, né, vocês que são compositores, músicos, ou que conhecem pessoas que trabalham com música independente, que compõem. Nós estamos com as inscrições do Festival de Música Online da Cidade das Artes abertas até o início de setembro. Então, vocês podem conferir no nosso site, que é o cidadedasartes.rio, só entra lá, conferir o regulamento, né? Basta um vídeo no YouTube, comprovante de residência, alguns dados pessoais, você já faz o seu cadastro, a sua inscrição, e já participa. Existe uma premiação em dinheiro, além da primeira colocação, vai receber a oportunidade de fazer um show na Cidade das Artes, tá bem? E sem mais delongas, que eu já estou aqui me estendendo, hoje, né, o assunto de hoje no Conexão Literária é, né, esse poema épico, né, um dos marcos do pensamento, da literatura mundial, da humanidade, enfim, com a participação já cativa aqui, né, do Daniel Homem de Carvalho, que é advogado, professor de Direito, um apaixonado pela literatura. Hoje, né, nossos convidados, o professor e doutorando em Literatura Comparada na Universidade Federal Fluminense, Elvio Cotrim, e o Rogério de Oliveira Souza, que é desembargador do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, tá bem? Eu vou chamar todos aqui, sejam todos muito bem-vindos. E um lembrete importante, participem, a live é viva, tá bem? Sejam muito bem-vindos, Daniel, tudo bem, professor Elvio, desembargador Rogério. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer Rogério, Elvio, por terem aceito o nosso convite e estarem participando aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. O privilégio é meu, pelo menos é meu. É nosso. Que maravilha, maravilha. Bom, para que a gente comece o papo, startar assim essa conversa, eu gostaria de dar a palavra aqui ao Daniel, Homem de Carvalho, para, né, fazer alguma provocação, para estimular esse debate. Valeu, Gui. Obrigado. Bom, pessoal, primeiro, mais uma tarde, mais um sábado literário, né? Uma conexão literária nossa, que a gente começou por acaso, Rogério e El. A gente foi falar de um livro que eu participei como um dos autores. Era uma obra coletiva em relação à literatura. Então, eram advogados, os desembargadores. O Rogério vai ser escalado para o próximo. Juiz, ministro, enfim, gente do direito, né? E a gente escolhia um clássico da literatura e falava sobre ele. Eu escolhi o Elogio da Loucura, do Erasmo de Rotterdam. E então a gente começou com e aí foi a primeira live nossa. Depois fomos Machado de Assis, Dante. Eu estou com um desafio, que é a minha grande paixão, o Rogério sabe disso, que é o Borges. Eu fui desafiado pelo pessoal da Cidade das Artes a fazer mas o Borges eu tenho uma certa reverência a ele. Então, eu estou cuidando. Só que hoje o nosso desafio é muito grande. O Rogério é um amigo que eu às vezes eu vou encontrar com ele e o que menos fala é sobre direito, é sempre literatura, filosofia. Eu entro lá, fico algumas horas e a gente acha que o tempo não passou e ficamos conversando sobre livros novos e a gente fica, enfim. Então, eu estou querendo que o Rogério participe com a gente há um tempo. E aí ele me apresentou
de forma remota no Elvio, que a gente já descobriu que tem aí ligações em comum, e esse é um grande desafio, porque realmente essa figura, né, o próprio Homero é uma figura meio mitológica, né? Então, acho que o Elvio vai poder... Então, não só você poder ter contato com a obra, do Homero, a própria ideia, porque o Homero, antes de existir fisicamente, ele é uma lenda, né? É o Homero do Dante, é o Homero do Virgílio, é o Homero que vem da literatura, o Homero dos neoplatônicos. Então, é uma localização histórica importante, que eu acho que pode ser assim, uma primeira provocação, ou seja, quem é Homero? Elvio, começo com a bola contigo. Bom, obrigado, Daniel, obrigado pelo convite, primeiramente, Rogério também, de ter me apresentado ao Daniel. Eu parabenizo essa iniciativa muito, né, nesse momento. Eu acho que qualquer momento é um ótimo momento para se falar de literatura, nesses momentos de alguma crise, realmente é muito interessante. Bom, não por acaso a Ilíada, que é essa obra, né, que todos nós sabemos aí, que funda a literatura ocidental, ela começa com uma crise, né? Ela começa com uma praga, ela começa com uma peste. A gente pode falar disso depois, porque a questão que o Daniel me fez pegar absolutamente sobre o Homero, né? Especificamente, sobre o Homero, é um pouco isso. É muito interessante, desde o início que eu comecei a pegar esse texto de uma maneira um pouco solitária, e depois, através de um curso no qual eu acabei trabalhando por pedido de um grupo de estudos, do qual eu participo, que eu medio, eu tinha medo, né? Porque se sabe muita coisa sobre esse texto, né? Porque é um texto fundador, é um texto considerado mais antigo, e a gente está sempre num terreno muito pantanoso. Então, que texto é esse? De onde a gente tem efetivamente uma edição 100% fiel? Ela foi escrita pelo Homero, o Homero era analfabeto e cego, ele teria ditado esse texto, que ele teria memorizado de cabeça para uma outra pessoa que compilou, ele teria existido, É muito interessante, acho que eu gostei dessa metáfora que o Daniel usou, em dizer que o Homero já é um nome cercado de mitologias, né? O que eu acho muito bom, e percebendo do pouco tempo que eu tenho aí de estudo, sobretudo de um estudo mais crítico e teórico sobre a Ilíada, é de perceber que a gente tem ondas, né, digamos, no sentido de o que se hoje se entende e se está pacificado sobre algum ponto, sobre a literatura grega, especificamente sobre esse conjunto de textos, né, que é a Ilíada e a Odisseia, se estabelece, e logo depois a gente tem algo que, bom, não era bem assim, então a gente tem camadas geológicas de estudos. Eu gosto de pegando, né, a minha leitura, embora eu seja professor de literatura, eu não sou especialista efetivamente em estudos clássicos, eu gosto de pegar um pouco de cada camada geológica dessas e dar uma analisada, dar uma entendida do que está acontecendo. Eu gosto de pensar que ele não tem existido, ao mesmo tempo, em dados momentos, eu digo, nossa, caramba, que homem era esse? Eu me pego no meio da leitura com esse tipo de reflexão. Então, eu gosto essa possibilidade dupla, né, de ter existido efetivamente, não ter existido, ou no caso de ter existido, ter escrito ou não ter escrito, é muito interessante, sobretudo pelo próprio extrato do texto, né? Enfim, eu gosto de pensar no amor que este homem, enfim, ele deixou, e nesse legado que ele deixou, que é, como vocês comentaram... Está cortando a tua voz, Elvio. Está cortando a minha voz? Tá tudo bem? Tá? Eu estou ouvindo perfeitamente. Tá. Talvez seja a conexão do Daniel. Estou ouvindo. Tá ouvindo bem? Tá, tudo bem. Agora, é interessante, Elvio, só para pegar eu já ia baixar, porque eu posso acabar me estendendo. Perdão, eu já ia perguntar. Você, Rogério, como leitor. Não, é interessante, porque eu tive a oportunidade agora, nessa período de reclusão, né, da pandemia, de frequentar um curso online que o professor Elvio Cotrim teve a felicidade de imaginar e de oferecer àqueles viciados em literatura, e eu certamente sou um deles, e tive a oportunidade de frequentar. Foi um curso online de 6 aulas, todo sábado de manhã, e eu hoje já tenho assim, uma saudade daquelas manhãs de sábado. Eu planejava todo o meu sábado para 11 horas da manhã, de 11 a 1 da tarde, estar presente aqui em frente ao meu computador para assistir às aulas sobre a Ilíada.
E eu sempre me imaginei como é que há 2.000 anos, 2.500 anos atrás, como é que um pequeno localzinho da Europa teve a possibilidade de dar origem a uma civilização tão grande, tão grandiosa como foi a civilização grega. Porque não foi só na literatura, foi na arte, na escultura, na medicina, na física, na cosmologia, na matemática, e acabou reduzindo tudo, resumindo tudo na literatura que nos vem até hoje. Porque os gregos, eles eram, apesar de tudo, de serem cientistas e tudo, eram literatos, porque eles deixaram essas obras todas escritas. Algumas se perderam, algumas nós temos incompletas, né? O teatro incompleto, que se chegou até nós hoje é uma pequena parte do que se produziu a nível de teatro, poesia, de literatura, é tudo o que conseguiu vencer as noites dos tempos. Agora, engraçado, Elvio, como é que se conseguiu esse pequeno agrupamento humano, ele resumir para nós hoje, 2.000 anos depois, é tão atual, né? Tão presente hoje, as angústias, os medos, as ansiedades, a imaginação desse grupo de homens, mulheres, eles hoje somos nós hoje. É toda a mentalidade deles hoje, nós temos em nós. É engraçado, eu queria que você fizesse esse vínculo, né, entre aquele grupinho de homens, aquela sociedade antiga, que nós somos eles hoje. Quando eles imaginaram a mitologia é um campo tão enorme de conhecimento e que eles procuraram explicar o que eles não entendiam naquele momento deles, mas são explicações que valem até hoje no final. Como é que você vê isso? Porque a Ilíada é uma obra mitológica, é uma guerra entre os deuses, na verdade. Né? O seu curso me mostrou isso de uma maneira brilhante. Né? Eu nunca tinha imaginado por esse ângulo, mas é uma guerra, é uma disputa entre deuses que faz os homens lutarem por eles, mas eles mesmo interferindo naquela história humana de uma maneira deusificada. Eu queria que você colocasse isso aqui para nós ouvintes, porque muita gente que não teve a oportunidade de fazer o teu curso perdeu isso. Tá legal. Eu já adorei a provocação, porque você já parte do princípio que havia deuses disputando uma guerra. Isso é genial. Eu acho que esse é o poder da... Esse é o poder da literatura e desse texto, né? Porque é claro que acho que a nossa herança do século XIX para cá, que é uma herança da história, da antropologia, da arqueologia, de tentar recuperar esses vestígios, esses cacos de verdade, e se cria uma batalha, né? O que se existe, o que está conforme, o que não está conforme, o que estaria, de repente, ali como as pessoas adoram chamar, né? Um ovo de Páscoa, ou seja, algum segredinho escondido para ser encontrado posteriormente. Eu tendo a achar que as coisas eram sempre muito simples e dinâmicas, né? O que, efetivamente, eu não sei se esse épico, porque a Ilíada e a Odisseia é aquilo que nos resta, né? É muito bonito porque ele dá conta de muita coisa, mas foi, você disse, né, o que restou dessa noite dos tempos, né, o que chegou depois de outras guerras futuras e incêndios de bibliotecas e até um dado momento onde algo deixou de ser mais ou menos interessante ou importante, tem vários livros que fazem parte disso que a gente chama de ciclos épicos. E, de verdade, o que chegou para a gente é a Ilíada e a Odisseia. Então, a gente pode falar que a gente está falando também de um fragmento desse povo, né? E esse fragmento contém algo que nos parece tão grandioso. Eu gosto de pensar um pouco nisso, e essa questão da mitologia eles não pensaram mitologicamente, né? O que eu quero dizer com isso? Me dá a entender que os deuses eram reais, no sentido de que eles estavam lá existindo, né? Eu acho que a gente pode pensar nisso de uma maneira muito tranquila quando a gente pensa, enfim, numa perspectiva cristã. Jesus existe, né? Dentro de toda uma lógica cristã e religiosa, Deus existe. Se fez homem, né? Se fez homem. Sim, exato. Então, eu gosto de fazer essa aproximação. Enfim. Perfeito, ótimo. Agora, engraçado. O que você estava falando, antes de a gente entrar aqui no debate, você estava mostrando a tradução da Bíblia, e eu fiquei pensando num livro que eu li sobre o Deus de Israel, lembrando dos deuses iracundos da Ilíada, deuses, enfim, semideuses que guerreiam, e me veio à mente agora, quando a gente estava, você falando, o Rogério falou, que é o que você falou, a gente estava falando, os semideuses guerreiam entre si, brigam entre si, não é, Rogério?
E o Deus de Israel, que é o Deus, é um texto que eu li, acho que até daquele filósofo, eu vou lembrar o nome dele, que fala como o Deus de Israel é grave, ele é severo. Ele é um. Severo, exatamente. Não é o Deus. Eu me consulto sempre, eu não entendo muito do misericordioso. Eu vou para o Harold Bloom, que é meu guia, né? Eu sempre procuro. E ele dizendo o seguinte: o Deus da Ilíada, os deuses da Ilíada não são os nossos deuses, os deuses platônicos. São seres realmente brabos, né? Seres que brigam entre si. E a seguir eu me lembrei da severidade do Deus de Israel, que era um Deus severo, punidor, assim. A gente pode, já que você fez essa comparação com Jesus e com esses semideuses, isso tem a ver? Você acha que tem sentido essa ideia? Eu não sei, pensando aqui, quando você diz o Deus de Israel, você está falando sobretudo do Antigo Testamento, correto? Sim, Eu gosto de pensar que esses textos, eles não estão, enfim, eles não estão ali no mesmo lugar geográfico, mas eles estão no mesmo espírito, o tempo mais ou menos, né? Assim, é muito difícil a gente tentar fazer com alguma segurança aqui qualquer tipo de datação, né? Se pensar nessa tradição da Ilíada, é uma coisa louca, né? Que o texto, estou falando do texto, o texto vira texto, é horrível dizer isso, mas quer dizer, essa tradição épica oral que era cantada, ela vira texto algo entre o século 7 e 6, né? Quando uma família rica ateniense ela paga do próprio bolso a escrita dessa tradição. E aí você tem a época homérica, que era uma época bastante anterior, do século 8, ali, antes de Cristo, eu estou falando, né, quando a gente situa Homero, cantando a Guerra de Troia, que está ali entre 12 e 13 antes de Cristo. A gente tem entende? A gente tem no momento do século 7 a.C. já 2 avanços, então eu tenho alguma dificuldade em encaixar com essa mitologia, a gente pode falar aramaica ou hebraica, mas eu gosto de pensar que há uma aproximação, uma interferência mais de características que são consideradas humanas, sim, como o Deus de Israel e os deuses que você estava me perguntando. Eu gosto de pensar que há uma aproximação no sentido dos humores e das paixões e das raivas, não é? Eu acho que se for nesse sentido, o que já é um divórcio um pouco mais radical com Deus do Novo Testamento. Sim. É engraçado, Elvio, que eu me lembro aqui que a minha preocupação muito durante o curso, e por isso que eu acho que há uma ligação hoje entre a Ilíada de 2.500 anos atrás com a nossa vida de hoje, e aí se tivesse até um psicólogo aqui nos ouvindo, até participando, é que a preocupação do grego, né, na narrativa ali, é que, na verdade, eles estão fazendo aquilo movidos pela vontade de deuses. Eles tiram a responsabilidade deles, porque, na verdade, eles estão cumprindo uma determinação que é superior a eles. Eles conduzem aquela guerra durante 10 anos, eles conduzem aqueles atos de vingança, de severos, né, de violência, porque, na verdade, sim, exatamente, eles estão sendo conduzidos por Hades. Né, eles estão aceitando a responsabilidade deles, porque existe uma responsabilidade superior a eles, que é uma responsabilidade divina. Isso eu trago para o momento de hoje, que muitas pessoas hoje, isso é comum na natureza humana, eles querem passar a responsabilidade dos atos próprios para o outro. Né? Dificilmente, nós no direito sabemos disso, né, Daniel? Dificilmente as pessoas assumem as responsabilidades que lhes são próprias. Né? Então, no caso da mitologia grega, a cada deus corresponderia uma conduta humana, na verdade. Né? A uma deusificação das condutas. Né? Aliás, você vê isso? Aliás, vou pegar carona na pergunta do Rogério, mas se você olhar, por exemplo, o Freud ele foi capaz de transformar, racionalizar essas projeções de semideuses na conduta humana, né? Ele explicou racionalmente isso aí, né? Sim, sobre o que eu estava lembrando quando você estava falando dessa questão da responsabilização, do susto que eu tomei na primeira página do Odisseia, que eu já estou lendo para preparar, e é uma fala dos Zeus reclamando justamente que os homens os responsabilizam por absolutamente tudo e que não tomam parte da sua própria opinião de responsabilidade sobre algo. E isso é uma ruptura muito radical com tudo que a gente viu, que vê, quem for ler, efetivamente na Ilíada. Na Ilíada tem
É tão complexo usar essa palavra, né, mas eu vou usar ela de modo muito simples e vulgar. Tem um destino ali. O humano está seguindo, é isso, a guerra vai durar 10 anos. Foi feita uma previsão essa questão do destino é muito presente. A questão do destino ela é muito absoluta, presente. ela é absoluta. O Aquiles sabe que vai morrer, que o destino dele é ser morto no final dessa guerra. E o Ulisses desafia o destino, de uma certa forma, né? O Odisseu, na verdade, justamente o Concílio dos Deuses se reúne para estabelecer que ele volta. Isso já na Odisseia, no caso, né? Não na Ilíada. Então, eu acredito que o que a Odisseia trouxe como torção de uma verdade que é, de um certo modo, meio que incontestável dentro do texto da Ilíada, é que o homem tem a sua parte de responsabilidade. Eu acho isso interessante porque, enfim, a palavra é muito importante, né? Assim, de novo, a palavra é importante. A primeira palavra do texto da Odisseia é homem. Porque você está falando do Odisseu, né? Odisseu Ulisses. Eu vou usar o Odisseu porque eu tendo a usar a tradução que eu estou lendo, mas quem está entendendo quando eu digo Odisseu, eu estou dizendo Ulisses. Na Ilíada, a primeira palavra é cólera, porque, na verdade, enfim, o tema da Ilíada não é a Guerra de Troia, é a cólera de Aquiles. Então, essa primeira palavra, ou seja, a palavra que a ira seja o teu canto, que a ira seja agora o teu canto a imortal. Eu sublinhei essa parte aqui. Não sei se essa tradução. Eu não fiz o teu curso, infelizmente. Já vou me inscrever na Odisseia. Não fiz o Ilíada. O Rogério me mandou o link, mas não consegui me organizar. Mas agora aí eu vou me inscrever. Na verdade, quando o Aedo, né, o cantor, ele invoca a música, diz, canta ao Deus a cólera de Aquiles, Pelida, ou seja, esse é o primeiro verso, né, pelo menos da minha, assim, é interessante, né, o primeiro verso da versão que eu tenho aqui, que é a do Frederico Lourenço. Enfim, é uma ótima tradução, é a que eu tenho usado para os meus próprios estudos e tal. E eu acho interessante essa importância da palavra, porque ela abre, né? O grego é uma língua declinada, ou seja, uma língua cuja a função sintática é soberana, não a posição. Então, dependendo da terminação da palavra, a gente vai ter a função sintática adequada. Então, eu posso dançar e botar a palavra, teoricamente, onde eu quiser. Isso aqui eu estou fazendo um exercício de hiperredução da língua grega em 2 segundos. Então, é só para tentar dar conta. Então, a gente pode ter essa palavra, né, no início como uma ordem cantatória. Né? Eu gosto de pensar numa questão eu gosto de viajar. Na Odisseia, a gente tem relatos dos aedos cantando as histórias. A gente tem quase que uma história dentro da história, né? Se a gente quiser uma matrioscazinha aí, então a gente vê o Odisseu, o personagem da Odisseia, observando um aedo cantando uma história. Por exemplo, a história do cavalo de Troia, que não está na Ilíada, mas está na Odisseia, por exemplo. Então é interessante ver que é um circo de soleil, se vocês quiserem. Tem pirotecnia, tem dança, tem música, é ritmado. Né? Combate, né? A guerra, que é uma coisa horrorosa, né? A descrição das batalhas é um negócio crudelíssimo. Quando você fez com umas descrições lá, é um negócio de você ficar arrepiado mesmo. E é tão viva a descrição que você fica realmente chocado com aquela violência toda. Agora, engraçado, Elvio, é a importância da palavra, né? A literatura, na verdade, ela reduz a palavra escrita, mas não deixa de ser a palavra. A importância da palavra para o ser humano, né, em geral. Porque nós somos o que somos hoje porque nós falamos, na verdade. Não adianta você pensar e não falar. Como um ditado, a palavra é a morada do ser. E é interessante isso, porque você é o que você fala, né, na verdade. Você se comunica, você se relaciona falando, você não se relaciona ficando mudo, ficando em silêncio. Né? Então, a literatura, para mim, ela tem uma importância vital para todos nós, e hoje talvez esteja meio esquecido isso. E assim, eu queria que você falasse, assim, hoje a escola pública não é um bom exemplo, né, de escola e nem de coisa pública, né, porque está bem jogada, né, nós sabemos disso, infelizmente. Agora, qual seria a importância hoje, assim, de um jovem, não digo de 6, 7 anos, mas um adolescente conhecer o que é a Ilíada? Qual seria a importância hoje no nosso mundo saber isso? Tá legal. Rogério, eu vou falar para você um pouco da minha experiência justamente de adolescente de escola pública do interior de Minas. Tá? Foi ali que eu tive contato
como professora de português, que foi incrível e que, enfim, que me abriu ali, né, aquele mundo da literatura, e que um dia eu me lembro exatamente, pode parecer super, enfim, super forçado, mas não foi, quando eu descobri a existência, enfim, de um subtexto, né, que aquele texto pode ter algo escondido ali. Isso foi algo que efetivamente, bom, mudou tanto a minha vida que condicionou. Hoje a minha profissão, hoje aquilo que eu gosto e que eu amo está condicionado a isso. E isso foi, né, numa escola pública. Eu acho que ler a Ilíadas hoje, né, para um adolescente, para um adulto, para um especialista, para alguém da minha área, para alguém do direito, enfim, de qualquer modo, de qualquer faixa etária, é justamente se reivindicar herdeiro de uma tradição, né? Uma tradição que é secular, ou seja, várias civilizações passaram e a gente tem alguma coisa aí dessa tradição que foi mantida, que foi reincorporada, que foi mexida. A gente pode pensar em dois termos que me ocorrem de uma maneira muito óbvia para os momentos que a gente está aqui, que seria o termo da necessidade de enterrar seus mortos e da hospitalidade, né? São dois temas que são presentes. O primeiro, muito óbvio, na Ilíada, o segundo, muito mais óbvio, na Odisseia, mas também tem um trecho da Ilíada em que essa hospitalidade. A gente está vivendo, a gente está no meio de uma pandemia, né? E a gente está com uma dificuldade de fazer o luto. E isso é fundamental. A história da Ilíada se termina quando finalmente o Aquiles devolve para o pai o corpo do filho. Né? O Aquiles estava profanando o corpo do Heitor, e isso era algo que não podia ser feito. Então, ele foi recriminado pelos homens e pelos deuses. Zeus diz, olha, devolve o corpo agora. Isso não é algo que se faz. Ou seja, a gente tem um pacto civilizacional em relação ao enterro. Ele tem que acontecer. Então, a ordem só se restabelece quando a gente não foge do pacto civilizacional. Eu acho que, para esse momento, eu acho que relembrar a importância de um acordo civilizacional para a gente viver em sociedade é fundamental. E a hospitalidade, me parece um pouco óbvio, mas a gente vive num momento, sobretudo agora, de pandemia. O outro, né, não é alguém que eu não receba, eu não toco no outro, eu não me aproximo desse outro nesse momento. E a gente vê na cena da batalha do Glauco e do Diomedes, no canto, se não me engano, no canto 6, há um duelo. A gente está falando de dois grandes combatentes, um do lado grego e um do lado troiano. Eles se reconhecem, eles percebem que ambos os pais o pai de um tinha recebido o pai de outro no passado, e eles estavam atados a uma lei de hospitalidade, que é muito mais que uma não agressão. Então, naquele momento, no meio da batalha, eles se despem e eles entregam a única coisa que eles tinham, que eram as próprias armaduras. Uma era de bronze, a outra era de ouro. Mas não importa, porque você tinha que dar o que você tinha de melhor para o outro, porque isso é algo no meio de uma guerra, que a gente sabe no século XX, com a história de guerra, é que não tem moral, né? Ela está suspensa. Para os gregos, não. Você não interrompe nem no meio de uma guerra aquilo que te funda como sociedade. Eu acho que esses dois pontos são os pontos mais importantes que fica para a gente hoje. Há uma peste, né? O Apolo manda uma peste, porque o Agamenon, que era o grande líder das tropas gregas, se comportou de modo indevido. E aí vão tombando uma após uma os combatentes gregos, até o momento em que Agamenon age, não como Deus quis, isso é muito interessante, mas como ele deve agir como comandante. Ele tem uma hierarquia superior, ele não pode ser questionado, mas ele não pode agir de forma contrária à lei. É a mesma maneira Zeus. Zeus, num dado momento, quando o filho dele, Sarpedon, está para morrer no campo de batalha, ele pensa em salvar o filho. E a Hera diz para ele, atenção, que se você fizer isso, que é algo que não se deve fazer, você não vai ser mais honrado pelos deuses, você pode perder seu cargo. Bom, as palavras não são essas. Mas nem o próprio Zeus tem direito de violar um pacto, que é um pacto... É um código de leis. Natural. Isso remete, Rogério, àquela discussão do justnaturalismo, né? Santo Tomás de Aquino tem essa hierarquia. Santo Tomás de Aquino traz essa hierarquia de normas, inclusive a lei divina, lei eterna, a lei eterna até acima. Imutável, imutável.
imutável, né? Então, essa hierarquia é muito interessante, porque é o que você falou, o ser humano não muda muito em 2.000, 3.000 anos, né? Então, essas pulsões humanas, elas são muito próximas a nós ainda, né? Engraçado, código de honra também. Sim, sim. O Elvio, eu estava lembrando assim que o que conduz naquele fio narrativo da Ilíada é o destino do grande herói. É que ele é um grande herói em vida, mas ele tem uma morte que ele não pode fugir dessa morte, que o destino dele está traçado. E lá no fundo tem aquelas 3 moiras, né, que se fala, tecendo, né, tecendo os fios do destino de cada um de nós aqui na Terra. Isso seria um enfoque que nós poderíamos dar para o adolescente, para o jovem hoje, porque eu me lembro quando eu era juiz criminal e juiz do Tribunal do Júri, eu talvez fosse o personagem do Tribunal do Júri que mais falava na sessão do júri, o que não é o papel do juiz. Né? Na sessão do juiz é o que menos deve falar. E quando antes de anunciar a sentença para o réu, né, que estava sendo julgado ali, eu descia ali uma preleção para o réu, para que ele refletisse sobre até onde tinha levado a vida dele até aquele momento. Legal. E eu terminava dizendo o seguinte: você não tem a vida que você merece, eu falava para o réu. Você tem a vida que você quer ter. E até hoje você quis ter essa vida. Olha onde te levou. E cabe a você mudar o destino da tua vida. E voltando aqui para a Ilíada, né? Você acha isso? Nós estamos ungidos a um destino, ou nós podemos aprender com os nossos erros e mudar o que estaria escrito ou destinado a nós? É uma pergunta que foge um pouco até, mas eu lembrei porque isso é a linha na Ilíada, né? Eu faço esse vínculo com a questão do júri, né? Me lembrei disso agora aqui. Uhum. Eu pergunto até uma curiosidade minha, porque você estudou isso está na Ilíada. Veja bem, eu acho que eu vou tentar não responder legalmente, porque, né, enfim, não seria possível, claro. Né? Mas o que eu acho muito interessante é como você se organiza uma vez que o seu destino está posto. É isso que, né, como é que você, como indivíduo, vivendo dentro de um mundo que está organizado a partir de um destino que já te foi não só decidido, como comunicado. O que eu acho que é a coisa muito interessante do Aquiles não é que o destino dele estivesse selado, ele estava ciente do destino dele. Então ele sabe que no momento em que ele mata o Heitor para vingar a morte do Pátroclo, tem um relógio, tic-tac, tic-tac, porque a data da morte não é tão sentencial, né? Ou seja, não é como a partir de dia, tal hora e tal minuto você vai morrer. Não, as moedas fazem esse corte, mas ele tem aí uma margem, um pouco para mais e um pouco para menos. Então você não vai morrer na hora tal, você vai morrer a partir deste evento, né? Mas você não pode estender tanto. Eu não sei se eu consigo fazer a dosimetria desse momento dele cumprir, né? Mas é isso, ele tinha que ir ao mesmo tempo para essa guerra, né? A mãe do Aquiles tentou impedi-lo de ir para a guerra de todo modo, mas também era o destino dele, ou seja, de um dado momento ele lá está para cumprir esse destino. Então, de uma perspectiva da Ilíada, você vive. Eu não sei porque a gente não vive a partir desses modelos, né? Olha só, o meu código de leis agora me diz que se eu cometer um crime, mesmo não sendo ciente dele, eu vou ter que responder por ele. Então, eu acho que eu não consigo nem imaginar, né? Eu posso fazer um exercício aqui, mas gosto de pensar que seria um pouco angustiante, mas ao mesmo tempo aliviante. Seria um alívio, né? Não, eu vou morrer entre os 35 e os 39, então talvez eu não precise salvaguardar contra o meu fígado, sim. Acho que eu vou dar uma... Eu acho que é um dilema que esse dilema que o Rogério suscitou é um dilema de sempre, né? Ou seja, é o diálogo entre o nosso destino e o nosso livre-arbítrio. E é um dilema existencial muito impressionante, né? Muito grato para todos nós, eu acho. Não sei, né? A gente vai pegar na teoria política, né? Maquiavel, né? Metade é fortuna, metade é virtude. Então, e aí, enfim, onde é que quanto a gente interfere no nosso destino, quanto a gente é levado por ele? É um dilema muito interessante, muito contemporâneo, como você falou desde o início, né? E a beleza do clássico, né? Ele traz esse dilema existencial e nos persegue. Eu não sei se tem resposta, Rogério.
Não sei. Eu também não sei. Estava pensando aqui ainda, mas eu não vejo resposta. Mas gosto das perguntas. Exatamente. Porra, às vezes a pergunta é melhor. Suscita muita coisa boa, né? Sei. Agora, interessante, estava conversando, Elvis, que o Ulisses é mais famoso, mais popular que o Aquiles, né? Por algum motivo. A gente estava conversando isso antes de começar o programa, o debate, né? O Ulisses tem Joyce, tem tanta gente que falou do Ulisses, enfim, né? E aquela coisa heróica dele, né? O que me apaixona no Ulisses, né, no Odisseu, eu até passei a chamá-lo de Odisseu, porque o Elvio também chama de Odisseu. É a palavra, é o poder da palavra. Isso, para mim, é fundamental. Não sei se é porque eu estou na minha área, que é o direito, que é onde a palavra rege, né, o comportamento, porque não é a força só. O Odisseu, para mim, ele quer ganhar pelo convencimento. Acho que isso que é importante, e talvez isso é o que está faltando hoje, né, no mundo, não sei, é você convencer. E nós dissemos lá nos julgamentos nossos, Elvio, só para você saber, quando nós proferimos um voto e ficamos na posição minoritária, ou seja, o nosso voto não ganha aquela decisão, nós ficamos vencidos. Nós falamos assim, vencido, mas não convencido. Essa é o que nós falamos lá. E para mim é isso. O Ulisses, ele quer convencer. Já o Aquiles não, ele ganha pela força, né? Ele é um guerreiro brutal e acaba ganhando pela força. E o que falta hoje, talvez, na humanidade, é esse poder do convencimento, e não é o poder da força que vai resolver os problemas. É interessante, meu Rogério, aproveitando um gancho aí. Eu cheguei atrasado aqui, peço perdão aos senhores. É um prazer tê-los aqui, professor Elvio, desembargador Rogério. Cumprimento os demais, o Gui, o Daniel, fundador deste programa aqui juntamente com a gente, mas pegando esse gancho, ainda assim hoje a gente não vive essa situação de guerras tão sanguinárias quanto a de Aquiles, mas a gente vê, no entanto, um debate às vezes tão acirrado quanto, né, que quer ganhar no grito e esquece toda a técnica da palavra, do desenvolvimento, da oratória, e quer ganhar simplesmente no berro, né? Eu concordo plenamente com o senhor que hoje falta ainda esse discernimento. Parece que parte da sociedade não foi civilizada como naquela época ainda, né? Que ainda querem ganhar no berro, né? Eu compartilho desse sentimento com o senhor. Eu até comparo, Diego. Tira o senhor, pelo amor de Deus. Aí eu vou sair da live aqui. Olha aqui, eu até comparo aqui essas brigas de torcidas, né, de futebol. Porque quando a briga de torcida, além do entusiasmo, vira uma violência física, ela acaba a beleza do jogo. Porque se você destruir o teu oponente no campo, fisicamente não tem jogo. Então é um contrassenso essa briga de torcida. Né? E eu falo com o Daniel, já me viu lá nos debates lá no tribunal, e quando eu falo para advogado, não, eu quero que o senhor fale para o senhor me convencer da sua tese. Eu quero ser convencido. Então é o que eu falo, a Ilíada, o Odisseu, esse poder da palavra, eu acho que isso é fundamental em qualquer sociedade. E nós vemos hoje os debates no julgamento da norte-americanos e ingleses, eles são eminentemente orais. Porque você quer convencer. E quando você convence, com argumentos racionais, aí entra o Habermas, né, o filósofo alemão, você está em paz consigo mesmo. Você está convencido que as razões do seu adversário, entre aspas, na palavra, são melhores que as tuas. Então, você acaba pacificado internamente com as razões que o outro te dá. Acho importante isso. Posso fazer só uma provocação aqui sobre a palavra e a força? Eu concordo que Aquiles é um guerreiro sanguinolento. Isso fica muito marcado, sobretudo, né, no final, quando ele assume, então ele reassume a liderança guerreira, né, e parte para o combate. Mas é interessante pensar que, mesmo com a ausência dele, ele é o personagem que mais fala em toda a Ilíada. Sim. Isso pode parecer um pouco importante, ou seja, ele ainda é, dentro dessa história, o maior detentor da palavra. Ele pode parecer, por ele estar durante vários momentos ausente, né, a gente pensar aí dos 24 cantos, ele fala no canto 1 indignado, ele se recolhe, então ele é só um eco, né, uma memória, uma lembrança, o Aquiles poderia estar aqui, se o Aquiles estivesse aqui, as coisas não estariam assim. Ele aparece no canto 9 e depois ele volta no canto 17 para frente. É muito interessante pensar que ele detém, né, essa palavra.
E que o Odisseu, por sua vez, ele convence pela palavra, mas ele também engana pela palavra. A Ilíada tem um canto, que é um canto noturno, que é onde eles vão fazer meio que uma espionagem, né? Os gregos vão fazer uma espionagem no acampamento aqueu, e para isso se designa o ardiloso Odisseu. Então, eu gosto dessa provocação que a palavra, é claro, eu sou assim como vocês, eu sou alguém que privilegia a palavra, porque esse é o meu campo de trabalho, de conhecimento. Mas a palavra, ela guarda, né, essa possibilidade de encantar, de convencer, de enganar, de ilustrar, e eu gosto de todas as possibilidades todas as ambiguidades que a palavra pode trazer, porque como você citou, eu não conheço, claro, internamente como se dão os julgamentos norte-americanos, mas é aquele que melhor disse, não aquele que disse a verdade. Isso é muito interessante, né? Tem a discussão entre ética e estética, né? A boa palavra, mas ela tem que estar fundada também em algum conteúdo ético, né? Mas é interessante você falando da palavra, a palavra falada, né? Porque o Homero era cego, ou seja, ele era um repentista, e é considerado o fundador da literatura, né? Enfim. E a gente vai lembrar é considerado o maior poema que é a comédia também, também foi divulgada através da palavra falada, né? A escrita vem depois. Então, a retórica da palavra falada que prevalece nesses dois casos, né? Sim, porque a palavra falada, claro, né, ela é anterior à escrita, e a gente pode ter aí agrupamentos humanos falados. Você pode ter, todo mundo fala, né, escrita só alguns têm, ou uma tradição literária escrita, se a gente quiser, nem todos os povos têm, mas todos os povos são dotados de fala, e eu imagino que a maioria deles de uma certa tradição literária oral. É interessante pensar numa coisa importante, é que a gente pensa nessa tradição grega e no apreço, como o Rogério disse, dos gregos pelo texto escrito. A própria época homérica tem um período aí da história da Grécia, porque quando a gente fala Grécia, a gente está falando de um bloco muito antigo, né, e um período muito, 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 muito longo de tempo. Né? A gente conhece mais, que é claro, o esplendor da Grécia, que é aquele período que se considera o esplendor de Atenas, né, ali século 5 e 4 de Cristo, mas o Homero, e essa própria época homérica, ela vem de uma época de geografia, ou seja, não existia literatura. Essa literatura, as artes, elas foram abandonadas. Então, o que foi Aquiles, o que foi o Agamenon, todo esse povo, que é chamado povo micênico, eles foram derrotados por agricultores ignorantes que pastoreavam e dominaram aquela península grega durante muitos e muitos e muitos séculos. E aí você teve um ressurgimento da letra dentro aí dessa perspectiva da Grécia. É interessante pensar que mesmo essa tradição escrita muito rica, ela conheceu um longo período de ausência de escrita. Então a gente não sabe muito o que aconteceu nesse período. É interessante que a própria organização da sociedade grega, dentro do que a gente pode chamar de democracia, que era uma minoria, porque tinha muito escravo, não tinha participação, mas a participação da população grega livre, e aí eu coloco os homens, né, porque as mulheres eram excluídas também, era feita em praça pública, né, era nas ágoras, né, que se chamava antigamente, e o poder da palavra já era importante ali. Então, nós pegamos a Ilíada, a Odisseia hoje, como cantos, né, era uma coisa normal. Né, para eles era uma coisa normal. Eles falavam, eles escreviam como eles falavam. O que eles, na verdade, escreviam é uma prática comum para eles. Mal comparando hoje, nós estamos aqui na Cidade das Artes, o que a gente chama de música clássica é aquela música europeia do século XVIII, XVII, que não era clássica para eles, era a música deles. Era a única música que eles tinham. Era contemporânea, né? Contemporânea. Sabe, Rogério, você tocou num ponto, nossa, eu adoro a discussão sobre esse ponto, eu não tenho, digamos, uma leitura muito profunda, mas eu tenho alguma, e a pouca que eu tenho é que quando a gente fala do grego homérico, é o grego que está escrito na Ilíada e que está escrito na Odisseia, não necessariamente do período, né? Ele é uma esquizofrenia de, sei lá, a gente tem várias camadas de tempo,
a gente tem vestígios de um alfabeto antigo, que não era mais utilizado nem na época arcaica, que era essa época de Homero, e muito menos na época ateniense, que é a época das tragédias, dessa democracia que você acabou de citar, e mesmo estruturas gramaticais um pouco estranhas. Então, imagina que a gente tem aí, sei lá, 3 séculos muito distantes um do outro no mesmo texto, e que estão acontecendo ali, que vem de um repertório, porque como ele é oral, esse repertório vem passado de forma cantada, então você repete, entende isso. Tem um estudo de um professor, não sei se ele é de Oxford, de Cambridge, que se chama Million Terry, que ele fez uma teoria que é do início do século XX, desses cantos antigos que ficaram meio que cristalizados e entraram, digamos, e avançaram ao longo dos anos. Então, você tem vários estratos aí, é muito confuso, é muito interessante, mas é muito confuso. Já desse grego da ágora que você fala, ele já está mais estabelecido, é verdade, porque a gente está num outro período, e aí eu acho que você disse tem tudo a ver, né? Há um apreço pelo registro, né? Essa é a questão que nos permite debater tanto sobre os gregos, é que a partir de um dado momento havia uma obsessão pelo registro. Então, a gente tem os documentos que ficaram e a partir dos quais a gente pode também tentar estabelecer hipóteses, né? Que também é muito, porque a gente está falando de comentadores que comentaram, então, para eu comentar a Ilíada hoje, ainda da época do Aristóteles já comenta a Ilíada. Então, a gente tem aí uma tradição de comentadores que é muito antiga também, né? E a gente vem conversando, debatendo, divergindo dessa longa linha de tradução, de tradição, né? É muito interessante e muito complexo. É isso que vale, né? Eu acho que só saber. E a obra do Homero passou por muitos véus, né? Ao longo desses séculos todos, foram muitos véus de interpretação, de escritura, de reescritura, de tradução. Então, é um mundo realmente mitológico mesmo. A própria história da escrita dele é povoada de mitos, né? A gente pode dizer que a própria literatura romana, ela nasce com a tradução da Ilíada para o latim. Latim, Ou seja, é quase meio que uma formação aí. A gente tem uma tradição muito antiga, comentadores antigos, papiros bizantinos, enfim, é longa, efetivamente, essa tradição e a tradução, né? O Petrarca, me dá um instantinho aqui, já que o Diego, que é o nosso anfitrião, não fala, eu vou falar dos nossos ouvintes. Nossos ouvintes, não, telespectadores, não sei como é que chama. Roseli Duarte, a Joyce Cacau, a Denise Carvalho, minha amiga, Luciana Santos, adoro a Cidade das Artes, o Eduardo Biondi, filho da nossa querida, meu colega advogado, nossa querida Cirlei, Kátia Junqueira, nossa desembargadora do eleitoral, a museóloga antenada, Eunice Gabordi, é o eleitorado do Guia aí, ó. A querida Marília, minha querida, Jorge Luiz, Rose Carraro, Renato, a Raquel Lucimara, Viviane, o Jorge Luiz fala, a mitologia grego-romana permanece até hoje em nossa cultura. Jorge Luiz, Rodrigo Riso, a Rose Carraro, o Biondi, a importância dos conceitos éticos. Biondi é o grande advogado. Coisa mais linda ouvir você falando, tá? Deve estar falando para todos nós. Obrigado a quem está ouvindo. A guerra fica suspensa, Ângela Nogueira fala, a guerra fica suspensa para os ritos funerários de Heitor. Sim, Ângela. Oi, Ângela, tudo bem? Sim, isso é muito importante, né? A guerra é suspensa para que o grande herói troiano seja enterrado. Eu acho que desses valores civilizacionais que eu comento, dos quais a gente falou mais cedo, acho que está um pouco nessa linha, né, que a Ângela está comentando aí. Isso é muito importante, né? Veja bem, inclusive o Aquiles pergunta, veja bem, o maior guerreiro do lado do trono foi morto. Qual é a nossa lógica de guerra do século XX? Vamos partir para cima e finalizar tudo. Não, o pai do Heitor vem até o Aquiles, suplica o corpo do filho, e o Aquiles pergunta a ele, você precisa de quantos dias para enterrar o seu filho? E ele diz, eu preciso de 12 dias. Então são concedidos 12 dias, no 13º eu estou batendo na sua porta para botar fogo em tudo.
Não, apesar de bárbaros, existia uma ética entre eles ali, né? A ética me parece negociável, né? Eu acho. Sim. Agora no canto que relata a batalha ali, a luta entre o Heitor e o Aquiles, eu esperava um pouco mais. Em que sentido? Diz para mim. Maior, pelo menos, né? Maior ali. Eu achei que foi curto, né? A gente vê outros cantos maiores e esse foi mais curto, né? Sim, olha que interessante, porque ele é só uma... Quer dizer, eu estou aqui pensando, né? Por que ele... Já é algo que vem sendo dito e anunciado ao longo da Ilíada também, né? Enfim, a gente não... Bom, a Ilíada é um... O destino do Heitor já estava selado também. Já estava selado. Perfeito. Ele não tinha como sair disso. Nem o Aquiles, né? Uma vez que o Aquiles volta para o campo de batalha, o dele também já estava selado. Perfeito. É um encontro necessário porque o objetivo é que ele feche, assim, né? Tem uma didática aí. Tem a cólera, ou seja, o Aquiles está encolerecido porque algo aconteceu. Então, o que a gente está vendo é a viagem emocional do Aquiles no sentido de apaziguar a sua própria fúria. E para isso ele vai ter que, inclusive, se comportar como se deve. Olha que interessante, ele devolve o corpo do pai suplicante. E é exatamente o tema que abre a Ilíada, quando o Crises, que é um sacerdote, ele vai até o Agamenon para solicitar que o Agamenon devolva a filha. E o Agamenon diz não. Então o Crises, que era um sacerdote de Apolo, ele pede ao Apolo para castigar os gregos. E aí o oráculo grego diz, Agamenon, você é chefe, mas você precisa devolver a Criseida, que é a filha do Crises, para que a paz reine. Então, no início da Ilíada, a gente vê essa cena, esse recorte. No final, a gente tem de novo um pai velho suplicando o corpo do próprio filho. O Aquiles sabe que ele tem, porque senão é como se a Ilíada recomeçasse novamente. Entende? O Aquiles aprendeu, ou seja, fica ali também essa pedagogia desse herói, de certa maneira, perfeito, né? Porque ele não desbalanceia a ordem, enfim, essa ordem ética, contra a qual ele se indignou, né? Porque ele foi ferido na sua quimé, que é a sua honra. Então ele não poderia agir do mesmo modo. Isso é muito interessante. Perfeito. Elvio, eu queria pegar aqui um gancho, porque já que você é professor de literatura, está fazendo doutorado nisso, assim, qual é a importância da literatura na nossa vida? Porque eu acho que sem a leitura, sem a literatura, sem o livro do seu lado, você vive uma vida muito pobre, né? Porque você vive a sua vida no dia a dia, você não consegue abstrair de outros mundos, outras pessoas, outras relações que existiram ou foram imaginadas. Eu acho que a literatura ela é muito rica para fazer você crescer como indivíduo, como pessoa, né? Como pessoa humana. E parece que hoje isso está meio esquecido. O jovem hoje ele lê pouco e lê informação na internet, né? Ele lê só a primeira frase. E a vida do jovem hoje é muito agitada, é muito rápida. Ele não tem aquela paciência para ele voltar para dentro, porque a leitura exige um recolhimento, exige um espaço de solidão. Né, que você está só você e o teu livro e você mesmo. Hoje o mundo, né, aquele que a gente teve a distopia, né, hoje nós estamos num mundo que não favorece esse recolhimento interior, esses momentos de solidão. Né? Como é que você vê isso hoje como professor de literatura? Eu não sei, tem alguma coisa mágica com o livro, né? Porque em qualquer momento de tensão, é sempre ele que é queimado, é sempre ele que é proibido, é sempre ele que é taxado. Então, de uma certa maneira, tem um cômodo muito interessante que eu acho que, enfim, que esse objeto, que não é um objeto, né, ele provoca e também causa fascínio. Assim, eu não concordo que as pessoas não leem, as pessoas leem muito, mas eu concordo com você que a gente lê informação, né, a gente está soterrado, eu acho que isso é uma característica quase que inescapável, porque a tecnologia é tão boa que permite que a gente esteja aqui hoje dialogando sobre isso, mas ela também permite essa produção de informação, né? A Ilíada, ela é a narração, ou seja, ela é uma história. Às vezes a gente está lá lendo algo e pensa, não, mas por que aconteceu isso? E aí você vê que o Homero não estava muito preocupado em explicar nada, né? Isso nem é uma fala minha,
é uma leitura do Walter Benjamin, um filósofo alemão, sobre o texto homérico. Ele está preocupado apenas em narrar e contar uma história e fazer um contato com o maravilhoso. É tão difícil para mim falar de modo para o outro sobre a leitura, porque isso é algo que me funda desde que eu era muito jovem. Né? A minha relação com o livro é uma relação meio que inegociável e de muito desejo, de muita vontade, desde que eu era muito criança. Então, talvez eu consigo dizer que é uma porta de abertura para o mundo. E que mundo é interessante que a gente não sabe, né? É um outro. Eu acho que é um diálogo que você estabelece de uma certa maneira com outro, com outra coisa. Né? Tá aqui essa biblioteca atrás de mim, que não é aquela, enfim, não é um pano de fundo fake, é a minha biblioteca de verdade. E ali você tem uma relação sentimental com ela. Você lê, oh, meu Deus, mas isso existe? Ou é algo que não existe, né? Porque se trata de uma ficção, mas é um ponto de vista que te apresenta. Eu acho que essa possibilidade de um diálogo muito plural, muito amplo, e de nem necessariamente ter resposta, né? Para que literatura, né? No século XXI, para que poesia, né? Estou vendo aqui a minha estante de poesia lá em cima, sobretudo. Para que serve isso, né? A gente está falando de algo que não é utilitário, e aí não tem resposta, né? Eu acho que não são só jovens. Vocês acham que são os jovens que, enfim... Mas eu acho que você tem espaço para uma cultura oral, como a gente está fazendo aqui, que os jovens curiosos, que obviamente hoje você tem que pensar também que não é todo mundo que tem espaço para ter uma biblioteca. Então, a tecnologia vem, por exemplo, a substituir problemas de pessoas que não têm tanto acesso à literatura. Democratiza, porque você tem livros em PDF, os livros em domínio público, os clássicos estão todos disponíveis. E hoje o livro falado, né? Você tem no YouTube, você tem no audiobook. A gente tem que ler também, ver pelo copo meio cheio. A gente pode dar a essa garotada que tem curiosidade o acesso, até um super acesso à informação. Né? A tecnologia te coloca um mundo que é inimaginável. É uma biblioteca de Babel do Borges. Né? O que você procurar, você vai encontrar ali no YouTube, no e-book. É impressionante. Né? Qualquer língua. Eu acho que é um convite, né? É um convite. Eu me lembro de ter recebido esse convite e aceitei. É isso, é um convite. Seja do próprio livro, seja de alguém, seja de você mesmo. Eu sou otimista nesse sentido, Rogério. Eu também sou. Eu preciso ser, na verdade. E fazendo jus à fala do Daniel, o nome da nossa live é Conexão Literária, né? Algo super é muito importante. Olha, a Isabel Vargas fala aqui, ó, Rogério. A Isabel, professor Elveni Galado, Viviane Monteiro, a sua estultícia, o homem chama destino. Gostei. Alguém está citando a Ilíada aí, hein? A Viviane. Rosane Braga, vocês precisam ver a série Dark, uma reflexão sobre o destino. A Ângela, Odisseu é só palavra, não força. Rosane, a importância até hoje dos griots na África. A Heloísa Helena, boa tarde, excelente debate. Me lembro de Pedro Demo e a tese das argumentações convincentes. Ao mesmo tempo, lembro do grande Ariano Suassuna, que colocava excelentes argumentos nos personagens de novelas. Rogério, lembro que a Heloísa Helena, que o escravo grego era o pedagogo, eram buscados pessoas muito inteligentes e letradas para ensinar as crianças. Verdade, é verdade. O escravo, a visão que a gente tem do escravo, o escravo era aquele que perdeu tudo ou foi um derrotado na guerra, né? É um derrotado na guerra. Naquela época não é essa a nossa ideia de escravo hoje. É um escravo ponto. Né? Sim, sobretudo as escravas, né? As escravas eram princesas e rainhas de povos que foram dominados, sobretudo. Exatamente. Elvio, você falou num ponto importante. O livro, eu só dou livro de presente. Não dou mais nada de presente, só dou livro. A pessoa já sabe. Qual é o livro que você vai dar? Eu tento olhar para a pessoa e ver onde ela se encaixa num livro, e às vezes eu não encontro. Aí eu fico realmente, eu não dou nada, porque eu só dou livro de presente. Agora é importante porque é um hábito que a gente deve criar. Você vê, a minha secretária doméstica aqui, até a menina já tem 6, 7 anos, desde pequenininho eu dando livro para ela, revista de quadrinhos, não sei o quê. Agora ela está montando a biblioteca dela, tem 10 anos hoje. E ela manda foto para mim para comparar com a minha. Bacana. Genial, isso é genial. Muito bacana. Porque a biblioteca se começa de cedo, né? A gente sabe que é uma coleção, né? É verdade. E tem curadoria.
E tem uma composição que é consoante ao teu caráter, à tua história, né, de vida. Totalmente. Ela é um patrimônio que ela tem que ser una, ela não pode sair espalhando. Quando você vai embora, você não pode... universalidade, né? Como se diz, é uma né? universalidade. Ela tem a tua cara. Cada pessoa, exatamente, tem a sua cara. As bibliotecas são Rogério, do outro lado, né? Quando eu dou o presente, o livro, eu ainda tenho assim, a coisa artesanal de olhar para o livro e pensar se ele parece com o destinatário do presente. Então, eu ainda faço esse trabalho, esse carinho com o interlocutor, né? De comprar um livro que eu digo, esse aqui vai ser o livro que tem a cara do meu amigo, da minha amiga, a quem eu vou dar o presente. Exatamente. Maravilha. Na verdade, é o seguinte, nós estamos chegando aqui já à nossa reta final, nós temos 1 hora de live, e seria um bom momento para a gente começar a fazer as nossas considerações finais. Quem sabe se o Daniel puder fazer a sua consideração, a gente passa para o Diego e consequentemente. Olha, eu vou falar primeiro, porque eu quero dizer o seguinte, Homero nunca foi assim, um objeto do meu estudo, e é uma figura realmente que é necessário para quem gosta de literatura, é uma parte necessária da tua formação intelectual. E eu fiquei muito maravilhado assim, de poder estudar, até para me preparar um pouco para participar desse debate. E eu queria avisar as pessoas que estão assistindo, quem não sabe, que o nosso professor Elvio, ele faz um curso tá abrindo aí sobre a Odisseia, então, e que eu já estou inscrito, já estou avisando aqui que eu quero minha vaga, porque foi muito, muito interessante. Agradeço muito ao Rogério, querido amigo, dividido o Diego, que é meu parceiro nessa aventura aqui, de andar por essa estrada bonita da literatura. E mais uma tarde maravilhosa. Obrigado a vocês todos pela companhia. Olha, agradeço também a presença dos senhores. Mais uma vez eu peço desculpas, eu peguei um trânsito inimaginável. Eu queria pedir, tanto ao Rogério quanto ao Elvio, para dedicar um trecho de uma parte da Ilíada a cada um, para que nossos ouvintes, aqueles que ainda não leram Homero, a Ilíada, a Odisseia, que não é o caso, mas que sirva de incentivo, né? Um trecho que vocês consideraram importante, que foi fundamental para a vida pessoal de vocês. Eu queria que vocês expressassem aqui para que sirva de impulso para que outros possam ler essa obra maravilhosa. Perfeito. Eu quero agradecer, eu tenho acompanhado as lives aqui todo sábado, para mim virou uma rotina minha de sábado, e lamentar que semana passada eu realmente não pude, outro problema meu aqui. Mas, assim, eu acho que todo espaço cultural que nós podemos e possamos manter, não só em razão da pandemia, mas daqui para frente, eu acho que isso vai ser um novo normal nosso, vai ser esses encontros virtuais que aproximam mais gente, de uma maneira mais fácil, mais rápida e mais cômoda para todo mundo. Eu tive o prazer de conhecer o Elvio, ele é professor de francês da minha mulher, Denise, e logo que a gente se conheceu, eu doei a ele, não sei se o Elvio vai lembrar disso, toda uma coleção de história em francês. Sim, eu tenho. Como problema nosso, né, que gosta de livro, o espaço acaba diminuindo e você tem que dar para alguém que gosta de livro. Conheço bem essa. E a Odisseia, a Ilíada, para mim, marcou esses meus sábados passados. Foi um curso muito bom. E como eu falei aqui no início, para mim, eu cultuo muito a palavra pelo convencimento. Isso, para mim, o Odisseu é um exemplo disso. Como o Elvio disse, a palavra não pode servir ao populismo, né, que todo populista é um mal social, mas ele existe, temos que lidar com isso, ou ao psicopata, que também sabe usar da palavra, né? Mas nós queremos a palavra do convencimento, a palavra da poesia, a palavra da prosa, isso é o que deve ficar. E o que fica para mim é isso, nós estamos vivendo tempos sombrios, e fica aqui o meu pranto, né, aqui, para que nós possamos convencer mais do que vencer, né? Vencer pelo convencimento e não pela força, pela destruição do seu oponente. Então, agradeço a participação, agradeço, Elvio, a tua hora aqui hoje conosco, foi muito instrutivo, e que os que virão, né, também sigam o nosso caminho aqui. Obrigado. Tá, tudo bem. Bom, eu agradeço ao convite, primeiramente do Rogério, depois do Diego
Daniel. Estou muito satisfeito. É sempre muito bom, é muito difícil falar da Ilíada. Eu acho que se eu tiver que dizer uma palavra, talvez é leiam a Ilíada com as dificuldades, com o não conhecimento, enfim, com o estranhamento, porque é um texto estranho. Eu acho que só leiam por si mesmos, assistam a coisas relacionadas na internet, vejam o filme da Guerra de Troia, que não é bom, mas, enfim, conheçam essa história. É uma história interessante, que vale a pena, e o que a gente pode vir a tirar dela ali, eu acho que é muito pessoal, né? Acho que cada um leu ou lê a Ilíada por um motivo muito, muito particular, e todos eles são válidos, e todos eles cabem na leitura dessa obra, o que é sensacional. Eu vou pedir desculpa para não conseguir ler, porque baixou aqui a escuridão, não estou conseguindo enxergar nada aqui, mas eu não tenho um trecho preferido. Olha o meu livro, como é que ele é marcado de coisas que eu gosto. Não consigo achar nada rápido aqui, porque está um pouco marcado. Muito, muito obrigado a todos. As portas da Cidade das Artes estão sempre abertas às ideias de vocês, aos projetos de vocês. A gente só agradece a esse sábado, né, mais um sábado aí, cultuando o pensamento, catalisando as nossas ideias, nossa capacidade de atingir, interpretar as palavras e logo, como o Rogério colocou aqui, aprimorar e elaborar melhor os nossos pensamentos a partir delas, não é mesmo? Muito obrigado. Um grande abraço a todos os cidadãos. Obrigado, Rogério, Elvio, Diego. Tchau, um abraço. Daniel, tchau. E um abraço a todos vocês, cidadãos e cidadãs das artes, que sempre participando aqui conosco e trocando também, complementando nossas ideias. Bom, deixa eu configurar aqui direitinho. E eu reforço aqui o convite para que vocês participem do Festival de Música Online da Cidade das Artes, que está com as inscrições abertas até o dia 6 de setembro. Então, a sugestão que eu faço é que vocês acessem o site cidadedasartes.rio e confiram o regulamento, além de ficarem por dentro de todas as nossas redes. Além do Facebook aqui, nós estamos com uma programação completa no nosso Instagram e também no YouTube, tá bem? Um grande abraço e até o próximo Conexão Literária. Tchau, tchau!